uma equação que não é de primeiro grau. É que a equação de primeiro grau, ela tem x's sozinhos, assim, sem ter nenhum número aqui, sem estar dentro de uma raiz, dentro de um seno, que nem eu falei na aula passada. Certo. Daí, para encontrar o valor, que nem eu estava te mostrando na aula passada, a única coisa que a gente tinha que fazer é deixar o x sozinho. Como o 2 estava somando, ele vai para o outro lado subtraindo e pronto. Uhum. Encontramos o valor. Perfeito, easy, não tem problema. Agora, o problema é que às vezes a gente não tem essa situação simples de isolar. Daí, nós temos que fazer uma fórmula específica para resolver o problema, para encontrar a solução da equação. E essa fórmula específica é a Bhaskara, ok? Ok. Então, a Bhaskara está aqui para encontrar o valor do x para a gente. Simplesmente assim. Encontrar o valor do x para a gente. Agora, vamos ver isso na prática. Eu abri aqui. Então, o spoiler é esse, tá? Já te dei o spoiler aí do que vai ser o problema. É que ele está falando sobre parábolas, né? Como você pode ver, parábola, parábola, parábola. Essa figura é uma parábola. Certo. É, por que, né, que a gente está focando nisso? Porque esse aqui é o gráfico de uma equação de segundo grau, de uma equação que tem x ao quadrado. Quando a Uhum. equação não tem x ao quadrado, como no problema anterior, era só retas, lembra? A gente trabalhou Sim. só com retas na aula passada. Ah, muito bem. Agora, é, bem, o que nós vamos ter aqui? Bem, só preciso de um instante, tá bom? Tranquilo, sem problema.
Bem, voltei aqui. Beleza. Muito bem. Vamos continuar. Bem, eu preciso que você anote essa equação aqui para começar, beleza? Tá. Ok. Pronto. Então tá bom, anotou aí? Percebeu que era diferente? Sim, sim. Muito bem. Agora vamos tentar resolver isso aí. Muito bem. Eu vou te pôr uma equação aqui, vou te pôr um problema aqui, e eu vou resolver esse problema. Depois eu vou te pedir para fazer um parecido, tá bom? Tá bom. Ah, certo. Então, como é que a gente resolve aqui? Primeiro, a gente começa identificando quem são os coeficientes. O A é sempre o número que multiplica o x ao quadrado, que é 1. Aqui tem 1 escondido. Uhum. O B é sempre o número que multiplica o x, que é menos 5. O C é 6. Delta é igual a menos B, menos 4 vezes 1 vezes 6. Ou melhor, deixa eu escrever isso aqui em a fórmula, tá? A fórmula é isso aqui, ó. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 5, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então vai ficar 25 menos 24, beleza? 4 vezes 6, 24, certo? Ok. Uhum. Então delta é igual a 1. O x então é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é, como eu já havia dito, menos 5. Cuidado com esse sinal. Esse sinal aqui vem da fórmula. Então vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. O a também é 1, ok? Menos Certo. com menos dá mais ou menos a raiz de 1 é 1, dividido por 2. Vai ficar x, mais ou menos. Agora veja que tem duas respostas, certo? Então tem a mais e tem a menos. Sim. Então vamos fazer com a mais agora. Vai ficar 5 mais 1 dividido por 2, que é c dividido por 2 dá 3. E aqui, 5 menos 1 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2, certo? Certo. Pronto, então o que significa essas duas respostas aqui? Ela significa justamente os valores que você joga na função e a função zera. Se você jogar 2 aqui, a função vai zerar, beleza? Uhum. Pode ver, vai ficar
4 menos 10 mais 6. Isso aí dá zero. Sim. E a mesma coisa vai acontecer se você jogar o 3, beleza? Então isso Beleza. aqui é o que tem de mais importante nessa história toda. Ok. Agora, eu vou pedir para você fazer uma parecida. Deixa eu salvar aqui. E só uma dúvida. Diga. Quando eu estiver dominando melhor a matéria, etc., eu vou aprender como é que chega nessas formas? É desnecessário, a menos que você queira fazer matemática, não precisa. Tá. Então vamos lá. Eu vou te pôr uma parecida aqui, beleza? X quadrado menos 7x mais 10. Ok? Então Ok. você tem que fazer a mesma lógica que eu. Identificar quem é A, B e C para pôr as coisas nas formulinhas, beleza? Ok. Então tá bom, vou no banheiro e já volto. Tranquilo. Voltei, cara. Qualquer Opa. coisa, eu tô aqui para te ajudar, tá? Beleza. X1 igual a 5, X2 igual a -2? Ah, vou. Não. Ah. Opa, 5 e menos 2. O menos tá errado aí, tá? Era para ser tudo positivo. Ah! Me-
Sim, tá, eu acho que eu entendi. É porque o B não é menos 7, né? Sim, O B é só 7. o B é só 7. Tá, entendi. Já sei qual foi o meu erro. Beleza. Então tá bom. Agora sim, agora sim, agora sim. Bem, você foi bem, bem rápido, cara. Que é isso? Eu vou só te mostrar uma coisa interessante aqui, que às vezes te permite resolver as coisas mais rápido. Ok, Muito bem. Veja só. Nós temos o que seria o B aqui e o C, certo? uhum, Se você tem o, o B e o C, você tem um caminho mais rápido para resolver essa básica, sem precisar fazer todas essas contas. Você vai pensar o seguinte: quais dois números que, quando multiplicados, dão C, e esses mesmos dois números, quando somados, dão menos B, ok? No ok, nosso caso, quem é o C? O C é 10. Quem é o menos B? Menos 7. No caso, é 7. Então, existem poucas possibilidades de multiplicação que dão 10, certo? É um sim, vezes 10 e 2 vezes 5. sim, Então, 2 vezes 5, interessante. 2 mais 5 é 7. Então, a resposta é 2 e 5, beleza? Se ok, você pensar desse jeito, vai bem rápido, ok? sim. Isso dá pra qualquer opção ou não? Isso aí dá para qualquer opção. Tá, Aqui vem o ponto. É, apesar de dar para qualquer opção, não vale a pena tentar quando nós temos situações mais estranhas, tipo frações, decimais, coisas assim, não vale a pena, tá bom? tá, entendi. Beleza. Então tá bom. Então, agora eu vou colocar um caso que não é tão simples, que, por exemplo, já não daria legal para fazer aí, tá? Vamos ver se você consegue fazer. Depois a gente pode continuar a matéria. Só que eu tô com medo da delta negativo. Tá, mas isso é fácil de controlar. Só por ser negativo. Ok? Ok, Agora tem fração, agora tem número na frente do A. Assim vai, né? beleza. Vai lá, cara. Força. Nessa hora que eu pensei que eu tô realmente enferrujado. Como é que faz mesmo tanto a adição como a subtração de fração, é MMC, né? Aham. Certo. É, você não sabe somar as frações, é isso? Eu esqueci. Bem,
Fazer soma de fração é uma coisa assim à parte. Então vamos deixar isso para lá nesse momento, tá bom? Tá bom. Eu vou colocar aqui em número decimal, então. Você sempre pode transformar a fração em número decimal, se achar pertinente, beleza? Tá. Eu acho que eu vou deixar mesmo no decimal mesmo. Isso. Para transformar em decimal, a única coisa que você precisa fazer é, bem, fazer a divisão do número de cima pelo número de baixo, Sim. beleza? Aham. Eu errei em alguma coisa, porque uma delas já o X1 já deu zero Você aqui. fez então para eu dar uma avaliada? Oi? Quer me enviar o que você fez para eu dar uma avaliada É no seu erro? como eu falei, fica difícil meio que enviar. Você tem Telegram, alguma coisa assim? Se eu Você não posso pode ver? enviar pelo WhatsApp? É como eu disse, eu ainda não peguei o número justamente porque eu Ah, é adoeci um mês atrás. verdade, é verdade. Bem, eu tenho Telegram, sim.
Eu só não uso muito ele. Deixa eu pôr aqui. Beleza. Deixa eu ver qual é meu Telegram. Bem, eu acho que o meu Telegram é o mesmo número que esse, né? Mas como é que você pode mandar por lá, tá? Tá, eu vou tentar pegar aqui meu contato, ver se eu consigo achar. Tá. E aí, tá achando fácil, cara? Eu confesso que eu tô me sentindo um pouco perdido. Bem, mas você conseguiu fazer a primeira tranquilamente. Qual que tá sendo o problema nessa aí? Eu acho que eu devo ter errado alguma conta, porque X1 deu zero. É impossível. X1 deu zero? É, alguma coisa Bem, errada. provavelmente não é zero, mas não sei. Não, não, é impossível, porque vai ficar tipo zero mais zero menos 1,3 igual a zero. Não faz sentido. Sim. Bem, quando você enviar, me manda aí, tá? Porque eu Ok, acho que deve ser algum detalhe bobo, assim. Que você fez tranquilamente, você deve ter só perdido alguma continha, alguma coisa simples assim no começo, né? envie. Tá bom. Deixa eu, deixa eu ver aqui o que você fez. Ah, tá aqui. É, o erro tá aqui, ó. Tá nesse sinal negativo. Porque é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então Sim. era para ser positivo, entendeu? Era para ser Ah, 5,20. sim, sim, Ah, sim. Menos 1,3, sim. percebeu? E daí, claro, você não vai chegar numa raiz perfeita, como no caso anterior, né? Mas você pode usar a calculadora para descobrir quem é a raiz quadrada. Ah, tá. Eu não sabia que eu podia usar. Mas agora, Não, não tem muito como fazer. Até tem com aproximações, mas pode usar a calculadora, não tem problema. A gente está só começando a aprender a matéria. beleza.
0,93 e menos 1,03? Ah, agora sim. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Então você pegou a ideia, cara. Você já sabe resolver Bhaskara. Se você não sabia, agora você sabe, beleza? Beleza. Maravilha, parabéns. Então agora vamos analisar uma coisa nova. Coisas novas, né? Primeiro, vamos entender o que que é a Bhaskara. Eu quero deixar isso bem claro para você, porque às vezes a gente sai fazendo Bhaskara, né? Porque o professor pede, mas a gente não sabe o que é, né? Então não faz sentido nenhum. Sim. Deixa eu te mostrar aqui o que é Bhaskara, né? Bem, primeiro, que nem eu falei antes, você está resolvendo a Bhaskara para encontrar o valor do x. Como a gente não consegue isolar o x quando está elevado ao quadrado, nós fazemos essa técnica que se chama Bhaskara, ok? Ok. Então, não dava para isolar, então a gente faz todas essas formulinhas. Mas o que é que a gente encontra na prática? Porque eu estou encontrando dois valores de x. Quem são esses valores de x? É só você lembrar que todas as vezes que a gente escreveu, ó, estava igual a zero, igual a zero, igual a zero. Ou seja, são os valores que quando você joga na função, a função zera. Sim. Então, naquele problema que eu o primeiro que eu fiz, né, que era 2 e 3, são os valores onde cruza o eixo x, o 2 e no 3. Por quê? Porque o eixo x é justamente onde o y é zero. Pegou a ideia? 3, 2, 1, 0. Tá, entendi. A ideia é essa. Então, é onde cruza o eixo x. Por isso que às vezes não vai ter raízes. Porque às vezes a tua parábola ela não cruza o eixo x, ela é assim, né? Ou às vezes ela só tangencia o eixo x, ela passou num ponto só, ok? Eu tô E- com dificuldade de enxergar isso no mundo mesmo. Tipo assim, por que que eu vou usar esse gráfico? Tipo assim, o que que eu tô querendo pegar com isso? Bem, você quer saber o motivo prático de usar Bhaskara? Tipo Bem, isso. existem muitos motivos para isso. O primeiro, por exemplo, é o seguinte: é o exemplo que está nesse livro aqui. Deixa eu voltar. Que tinha uma bola. Então eles estavam tentando procurar uma equação que desse o lucro ou o custo, tanto faz, da bola. Bem, qual é a ideia? Uma reta não serviria para descrever o custo ou o lucro. Por quê? Porque se você supostamente só aumentasse a quantidade de produção de bolas, né, Uhum. você teria lucro infinito. Então vamos ficar produzindo bola infinitamente aqui que eu vou ter lucro infinito. Sim, Mas não é assim, né? A gente sabe que vai ter uma quantidade de bolas que tu vai conseguir vender, que é a quantidade máxima, e depois é prejuízo, sim. certo? Aham. Porque não vai ter gente que vai comprar, tem um monte de motivos, né? Então, situações onde você tem um ponto de máximo ou mínimo, são situações que a equação da reta simplesmente não vai servir para resolver teu problema. Então, tu precisa de uma equação que tenha um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, que no caso é a Bhaskara, beleza? A equação de segundo grau, ok? Tá, entendi. Aham. Isso. E tem várias outras situações, por exemplo, essa equação é uma equação de segundo grau, como eu reiterei várias vezes. Tem fenômenos na natureza que eles são descritos com uma variação quadrática, por exemplo, o crescimento de uma área, né? Por isso que a gente fala metros quadrados, centímetros quadrados, certo? Uhum. Por quê? Porque qual que é a equação de um quadradinho, por exemplo? Não é lado ao quadrado? Sim. A área vai ser lado ao quadrado. Por isso que a gente fala ao quadrado, né? Justamente porque é uma área. E ela cresce muito mais do que se você simplesmente aumentasse o comprimento aqui linearmente. Se você aumenta o comprimento linearmente desse quadrado, a área vai crescendo mais, Não. entende? Então a Aham, gente entendi. leva ao quadrado. Tem várias outras situações que o crescimento é ao quadrado, né? Nem tudo é linear na natureza. Então, por isso que existe a equação de segundo grau. Tá, Daí, às entendi. vezes, a gente precisa encontrar valores específicos nela. Então, nós fazemos a Bhaskara, beleza? Entendi. A ideia é essa. Então, só isso. Muito bem. Agora, ah, com isso em mente, vamos ter o seguinte. Vamos falar mais um pouquinho da matéria. Cadê? Gráfico. Então, como você pode ver aqui, nós temos um gráficozinho.
Muito bem. Aí o gráfico. Na verdade, estão aqui pontos, né? Só que são pontos que vieram dessa função. Ou seja, o que ele está fazendo aqui para chegar nesses pontinhos, né, cara? Ele está pegando valores que ele está dizendo de x aqui, está jogando na função. Quando ele joga menos 3, o que acontece? Menos 3 ao quadrado vira 9. Menos 2 ao quadrado vira 4. E assim Uhum. vai, né? Aí Sim, ele vai colocando pontos. Depois que ele coloca os pontos, a gente junta os pontos e forma uma parábola. Parece muito fácil, mas você tem que tomar um cuidado caso apareça um problema para que você faça isso. Qual que é o cuidado que você tem que tomar? Nem sempre, nem sempre você vai saber como é o gráfico. Aqui a gente sabe. Já falei algumas vezes hoje para você que é parábola, sim, certo? Mas se uma pessoa vem descuidadamente só liga dois pontos, ela vai achar que é uma reta. Ela poderia sim. só ligar esses dois pontos e fazer uma reta, entendeu? Aham. Então, você tem que previamente saber do que se trata o problema que você está desenvolvendo, ok? Ok. Agora, com isso em mente, continuemos. Que tal a gente fazer um gráficozinho? Eu vou fazer um rapidinho. Então, deixa eu colocar aqui. Y igual a x ao quadrado menos 4, por exemplo. Ok? Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Se liga. Eu vou jogar valores. Então, eu vou jogar alguns pontos interessantes. Mas, assim, antes de jogar valores, eu acho que existe um jeito melhor para fazer gráfico. Um é resolver a Bhaskara. Com isso, Sim, você já tira dois pontos muito interessantes, que são os pontos onde cruza o eixo X. Concorda comigo? sim. Uhum. Só que aqui é uma equação muito simples para eu fazer Bhaskara. Porque não tem o B, né? O B é zero. Então, o que a gente vai fazer? Vai simplesmente igualar a equação a zero, porque Bhaskara só começa quando a equação está igual a zero, certo? E passar o número para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado igual a 4. Então, vai ficar raiz quadrada de mais ou menos 4 vai dar mais ou menos 2, beleza? Beleza. Então, essas são as duas raízes. Nós já temos dois pontos, então. Né? Se eu fosse criar uma tabela de pontos aqui, eu já sei que quando o x é menos 2 dá zero e quando x é 2 também dá zero. Agora, um outro ponto muito interessante, eu acho que você concorda comigo, que ajudaria muito no desenho, é os vértices, né? Vértices são os pontos mais baixos ou mais altos da sua parábola. E existe uma forma de encontrar esse vértice, tá? Existe uma fórmula para isso. A forma para encontrar o vértice é o seguinte: o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a, ok? Ok. Então quem que é o b nessa equação? Não tem b, né? Porque não tem o termo com x. Então o b é zero, concorda comigo? Sim. Então vai ficar zero dividido por 2 vezes a, que é zero. Muito bem. Agora, cara, de fato eu te mostrei essa equação aqui para o y vértice, né? E ela Uhum. funciona, ela é a equação. Só que existe um outro jeito. Quando a gente entende que o y vértice nada mais é que o x vértice na equação, você substituindo o x vértice na equação, certo? Todo valor de y é quando eu substituo determinado valor de x na equação. Se eu substituir o menos 2, por exemplo, aqui, ó, opa, eu substituir o menos 2, o que, que vai acontecer? Não vai ficar 4 menos 4 que dá zero? Sim. Então, se eu substituir o x vértice, vai dar o y vértice. Só que o nosso x vértice é zero. Então, deu menos 4, concorda comigo? Sim. Concordo. Ótimo. Então significa que o y vértice tem esse jeito mais fácil de encontrar se você souber quem é o x vértice. Só pegar e substituir na equação. Então nós temos mais um ponto, que é o ponto zero e menos 4, que é o vértice, né? Vamos deixar isso claro. Então agora que eu tenho esses três pontos, eu já tenho informação suficiente para desenhar meu gráfico. Então eu vou desenhar meu gráfico. Deixa eu ver, deixa eu pegar um gráfico melhor aqui, esse aqui. Beleza? Uhum. Então, nós já sabemos que ele vai cruzar no menos 2 no 2 e o vértice é no menos 4. Pronto, já temos informação suficiente para fazer um gráfico legal. Ficou meio feio, mas você entendeu a lógica, né? Entendi, sim. Maravilha, man. Então tá bom. Bem, eu acho que a gente não tem muito tempo para terminar essa questão.
Mas você tem o dia todo para me mandar o gráfico da equação que eu vou te colocar aqui, tá bom? Perfeito. Aham. Vai ser. Opa. Vai ser x quadrado menos 9x mais 14. Ok? Então a Ok. ideia é fazer a mesma coisa que eu fiz. Você vai resolver a Bhaskara para encontrar os valores onde cruza no eixo x. E você vai resolver a equação do vértice para encontrar o pontinho do vértice. Daí você vai ter 3 pontos maravilhosos para fazer o gráfico, beleza? Beleza, tranquilo. Tô de bola, cara. Olha, se você disse que não sabia a Bhaskara e já conseguiu pegar tudo isso em uma aula só, eu tô bem impressionado. Você tem muito futuro em coisas que envolvem cálculo. Você quer fazer faculdade, né? Sim, eu quero fazer direito. Ah, cara, sai dessa vida de ser advogado. Acabei de tretar com uma advogada aí. Advogado é a pior raça que tem. Você é um cara legal, pô. Sério. Vira engenheiro, vira um professor. Acho que você daria um bom professor, cara. Você é calmo. O professor precisa ser calmo. Cara, Beleza? o pior é que eu já pensei nisso, mas é porque eu era muito ruim na escola de matemática, então eu nunca. É até uma surpresa você estar falando isso. Na verdade, eu que tô impressionado, porque os alunos chegam aqui não conseguindo nem entender o que eu tô falando e você, além de entender, faz mega rápido. Então, meus parabéns aí. Pense sobre não virar esse saco de chatice que é um advogado, cara. Então tá bom. A gente se fala. Abraço, valeu. Tem o direito tributário, pô, fazer a galera pagar menos Não, não. imposto. Não, só de ficar andando nessas burocracias, o cara já fica maluco, não tem Pior que isso é condição. verdade. Então tá, valeu. Valeu, seu